Amém. Graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, num só corpo, num só espírito, para que juntos possamos prestar um culto ao Senhor. E agora, no momento principal do nosso culto, onde ouviremos aquilo que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Mas antes disso eu quero te convidar a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça e levar seu pensamento a Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em mais um dia na tua casa, para juntos a louvarmos teu nome, engrandecermos o teu nome e pedimos com que o Senhor se faça presente nesse lugar. Obrigado pela experiência de culto que temos vivido até aqui. E a nossa oração é que agora o Senhor fale conosco através da sua palavra. Obrigado por nos permitir sentir a tua presença. Obrigado por ser tão notório em nosso meio e nos lares que estão prestando esse culto juntamente conosco, Deus. Fale conosco, transforme-nos, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. E que ao final desse culto, somente o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que eu diminua, que eu me proste, que eu me quebrante diante do Senhor, para que o Senhor cresça e apareça e seja glorificado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, capítulo de número 4, versículo de número 4. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em outras traduções, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa afirmativa de Paulo, essa entonação do apóstolo Paulo aos crentes em Filipos e também a mim, a você, milhares de anos depois, muitas vezes traz ao nosso coração algum tipo de sentimento contrário a esse engajamento no falar de Paulo. Por quê? Porque falar sobre alegria, falar sobre felicidade, falar sobre se regozijar, é algo ainda que um pouco conturbado, não só na nossa mente cristã, mas também e principalmente na mente daquele que ainda não conhece a Cristo. E eu aprendi, à luz do Evangelho, a partir dos ensinamentos do próprio Deus, através da vida de Jesus, o verdadeiro sentido de ser feliz e de ser alegre. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Uma vez que eu entendi da parte de Deus o que significa isso, e a partir desse entendimento eu pude enxergar a vida, eu pude viver as circunstâncias, as adversidades de uma forma muito diferente. E o tema que eu quero dar para minha fala nessa noite é o tema que você já pode ter visto aí, ressignificando o verdadeiro sentido, ressignificando o valor da alegria e da felicidade. Mas falar de felicidade, falar de alegria, é uma coisa muito difícil, ainda mais no tempo que estamos vivendo hoje. Um tempo onde a crise mundial, movido por uma pandemia, nos assola e nos abate. E falar sobre alegria nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, eu confesso que não é uma coisa muito fácil, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração e a minha oração. É para que Ele me use poderosamente para falar ao seu coração, mediante o seu querer e a sua vontade, não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que eu quero ouvir sobre o que é ser feliz, sobre o que é ser alegre, mas aquilo que Ele tem para nos ensinar nessa noite. E eu quero iniciar a minha fala fazendo uma pergunta a você. Você é feliz? Você é alegre? Você que se encontra com mais de uma pessoa aí na sua casa assistindo a esse culto, vire para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você é feliz? Você é alegre? Certamente muitos que estão me escutando agora devem estar se indagando assim: como ser feliz?
como ser alegre, vivendo tudo isso que eu estou vivendo, passando tudo isso que eu estou passando, enfrentando tudo isso que eu tenho enfrentado. Como ser feliz, como ser alegre. E mais, muitos ainda devem estar se indagando. Se ele soubesse 1%, 1/3 daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho enfrentado, os gigantes que eu tenho enfrentado, as tempestades que têm me assolado, ele nem faria essa pergunta. Quantos, ao ouvirem esta pergunta, você é feliz? Você é alegre? Preste bem atenção nessa pergunta. Você é feliz? E guarde ela no seu coração, porque é em cima dela que nós iremos falar nesta noite. E certamente, muitos devem estar se indagando, estar se perguntando, mesmo que no coração ou na imaginação, se ele soubesse o que eu tenho enfrentado, se ele soubesse um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, ele saberia que é quase que impossível ser feliz, ser alegre. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. E guarde essa pergunta, que nós iremos refazê-la ou que nós iremos ressignificá-la no decorrer da minha fala. Mas o mais interessante é que o desafio que Paulo nos propõe na carta de Filipenses, o desafio de ser feliz, o desafio de ser alegre, Paulo nos propõe esse desafio nos momentos mais difíceis da sua vida. Paulo, quando escreve, olha, eu sou feliz, eu sou alegre, então sejam vocês também felizes, sejam vocês também alegres, regozijem-se. Paulo não está num hotel 5 estrelas em Bahamas, sentado na areia da praia, vendo o pôr do sol e tomando uma água de coco. Ou melhor, Paulo não está num momento de frente para um banquete, onde ele se maravilha naquela fartura, naquele manancial. Ou seja, Paulo não se encontra nesses momentos que nós caracterizamos como momentos felizes, momentos alegres. Quando Paulo nos diz, eu sou feliz, eu sou alegre, sejam felizes, sejam alegres, Paulo se encontra no pior momento da sua vida. Paulo se encontra no pior momento da sua história. E é esse o desafio do Evangelho para nós. É entendermos verdadeiramente o que é ser feliz, ainda que estejamos passando por momentos difíceis. Ainda que estejamos enfrentando tribulações, ainda que estejamos enfrentando gigantes. Paulo se encontra dentro de um cárcere, amarrado, acorrentado, cercado por guardas que tentavam a todo tempo ceifar a sua vida e o calar. Paulo se encontrava aproximadamente com 60 anos de idade, quase que cego, velho, de idade, carregando consigo todos os seus enfrentamentos, as suas lutas, as suas dificuldades no âmbito cristão, uma vez que aproximadamente Paulo se converteu aos 30 anos de idade. Se ele tinha 60, ele tinha mais ou menos 30 anos de evangelho de convertido. 30 anos que ele teve verdadeiramente um encontro com Cristo e pregava esse Cristo por onde quer que ele ia. E esses 30 anos da vida de Paulo nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, que foram 30 anos de luta, foram 30 anos de tribulação, foram 30 anos de enfrentamento. E Paulo, ao passar por isso tudo, se encontra dentro de uma cadeia, encarcerado, sabendo que o próximo passo de sua vida seria o julgamento e, consequentemente, a morte. Paulo, pense comigo, tinha todos os motivos para estar triste. Paulo tinha todos os motivos para estar com medo. Paulo tinha todos os motivos para estar abatido, para estar ocioso, para estar ansioso, para estar desgostoso da vida, mas não. Diante de todo esse contexto negativo, diante de todo esse contexto de luta, de entrega, de tribulação, de gigante que se levantava na vida de Paulo dia após dia, Paulo nos escreve em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 4. Alegrem-se no Senhor. Ou seja, Paulo está enfrentando o pior momento da sua vida, está dizendo, eu
me alegro no Senhor. Ainda que eu enfrente o que eu tenho enfrentado, ainda que eu lute, ainda que eu combata o que eu tenho combatido, eu me alegro no Senhor. Alegrem-se também no Senhor. E isso é muito lindo. Afirmar ser feliz, afirmar ser alegre quando tudo vai mal, quando tudo dá errado, quando eu sofro, quando eu estou enfrentando luta, tribulação, gigante tem se levantado dia após dia contra a minha vida, e ainda assim eu permaneço alegre, eu permaneço feliz, porque eu entendi verdadeiramente o que é ser feliz, o que é ser alegre. E esse é o desafio do Evangelho para nós. Mas, ao mesmo tempo que nós enxergamos uma realidade de Paulo, onde ele enfrenta tudo o que enfrenta, onde ele sofre o que sofre, e ainda assim ele afirma ser feliz, ainda assim ele afirma ser alegre, nós percebemos várias outras realidades totalmente contrárias a isso. Assim como nós vemos à luz de Paulo, nas Sagradas Escrituras, um sentimento de nos dizer, não com base no sentimento que ele estava vivendo, mas sim na convicção do que ele servia, a quem ele servia. Mediante essa convicção, Paulo diz, eu sou alegre, eu sou feliz, ainda que eu esteja enfrentando todas essas coisas. Mas ao contrário a isso, eu consigo entender que existem alguns outros tipos de pessoas. Mais especificamente, 2 tipos de pessoas que são contrárias a essa afirmativa e convicção de Paulo. Em primeiro lugar, eu consigo entender que existem aquelas pessoas que simplesmente não são felizes, que simplesmente não são alegres. E quantos de nós, e quantos que nós conhecemos, nós conseguimos identificar a tristeza, a amargura, simplesmente no olhar, na fisionomia, na aparência. Quantos que nós nos chegamos para trocar uma conversa, para trocar uma palavra, e identificamos nos olhos daquela pessoa a infelicidade, a amargura, a tristeza estampado no seu rosto. Eu não sei se essa é a sua realidade. Eu não sei se a sua realidade é essa realidade de simplesmente não ser feliz, de simplesmente estar vivendo os dias da sua vida infeliz. Mas se não é a sua realidade, certamente você conhece alguma pessoa que se encontra desse jeito, que no simples olhar nós conseguimos identificar a infelicidade naquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que existem coisas que, por não entendermos verdadeiramente o que é ser feliz, por não entendermos verdadeiramente o que é ser alegre, nós permitimos que algumas coisas roubem a nossa alegria. E eu entendo que pessoas não são felizes, primeiramente, porque não entendem verdadeiramente o significado de ser feliz, de ser alegre, e em segundo lugar, porque por não entender, tem permitido que coisas tenham roubado a sua alegria, a sua felicidade. Mas que coisas são essas? Dentre as várias existentes, dentre os vários ladrões de alegria e de felicidade, daqueles que não entendem o que o Evangelho nos diz sobre isso, eu consigo destacar numa instância de maior importância 3 deles. E o primeiro deles são as pessoas. Quantas pessoas têm vivido infelizes por permitirem que pessoas roubem a sua alegria? Por quê? Porque pessoas se decepcionam com pessoas simplesmente por serem pessoas. Pelo fato de sermos falhos, pelo fato de sermos limitados, pelo fato de nunca agradarmos sempre a todos, quando temos a nossa confiança ou o nosso motivo de alegria depositado no outro, e esse outro me decepciona, e esse outro age de uma maneira que eu não esperava, e isso me machuca, e isso me magoa, e isso me entristece. Quantos hoje, no ano de 2020, têm vivido infelizes,
porque em algum momento, um determinado momento de sua vida, tiveram a sua alegria roubada por alguma pessoa. Quantos hoje são infelizes porque pessoas roubaram a sua alegria por não entender verdadeiramente o que o Evangelho nos diz sobre felicidade e alegria? Então, em primeiro lugar, pessoas roubam a alegria de pessoas. Em segundo lugar, a ansiedade rouba muitas vezes a nossa alegria. Por quê? Porque nós vivemos projetando a nossa vida no futuro. Mas certamente, essa nossa projeção de vida futurística, na maioria dos casos, elas são de forma negativa. Concorda comigo que quando nós projetamos o futuro, nós sempre projetamos o futuro de forma negativa? Poxa, será que amanhã eu vou estar casado? Será que amanhã eu vou ter uma família? Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã eu vou estar vivo? E começam a vir na nossa mente, no nosso coração, aqueles questionamentos. E se eu não estiver? E se amanhã eu estiver desempregado? Como eu vou fazer? E aquilo me desespera. E se amanhã eu não casar? E se amanhã eu não tiver isso, eu não tiver aquilo? E projetando esse futuro, nós deixamos de viver o presente, e projetando esse futuro negativamente, nós nos angustiamos e nos entristecemos por algo que nós ainda nem vivemos. Então, a ansiedade da projeção de futuro de forma negativa rouba muitas vezes a nossa alegria por não entender verdadeiramente o que é ser feliz, o que é ser alegre. Mas em terceiro lugar, eu destaco a principal causa que rouba a alegria do cristão e do não cristão, do crente e do não crente, são as circunstâncias. E como as circunstâncias têm roubado a alegria daqueles que não entendem o princípio que o Evangelho nos ensina. Quantos que num determinado momento estão completamente felizes, completamente alegres, se regozijando na vida, e por passarem por um momento de dificuldade, por passarem por um momento difícil, se entregam totalmente àquela circunstância e se entristecem, e se abatem, e se frustram, e na maioria das vezes, ou em muitas vezes, quando chega num estágio ainda mais avançado, nem veem mais prazer na vida. E quantos que vivem dessa maneira? Por não entenderem o que é ser feliz. Permitem com que as circunstâncias negativas, adversas, que se levantam contra nós, que é intrínseco à vida do ser humano, que roubem a sua alegria. No âmbito mais específico da nossa realidade de comunidade, de igreja, o fato de nós permitirmos com que as adversidades, os gigantes que se levantam contra nós, nos abate, nos joga para baixo, nos entristece, e nós muitas vezes nos esquecemos verdadeiramente do nosso Deus e de quem Deus é sobre a nossa vida, e nós nos esquecemos do valor que nós temos de filho, e que Deus cuida de nós, e que Deus governa sobre a nossa vida, de que Deus está no controle de todas as coisas, e que não cai nem uma folha sem a sua permissão. E nós damos mais importância, e nós damos mais valor ao problema, à dificuldade, à tempestade, ao gigante que se levanta, e nós nos esquecemos do Deus que é conosco. Esse dia eu estava lendo a história de Davi, e história essa que a gente já está cansado de saber, desde pequenininho a gente escuta, até o não crente conhece a história de Davi, mas uma coisa nesse contexto de fala nessa noite me chamou muita atenção na vida de Davi, na história de Davi, se eu não me engano, está lá em 1 Samuel capítulo 17. Seu pai chega e fala: Davi, vá até o campo e leve essa comida, essa marmita aos seus irmãos que estão lá no campo de batalha, e Davi sobe para entregar, a pedido de seu pai, aquela coisa aos seus irmãos. E Davi, quando chega lá e vê o seu povo, o povo de Deus, no campo de batalha, Davi olha e se assusta, porque esse povo se encontrava triste, esse povo se encontrava abatido, esse povo se encontrava com medo, esse povo se encontrava ansioso e ocioso diante do gigante Golias. E Davi chega até
até o seu povo e perguntei: o que está acontecendo? Por que vocês estão desse jeito? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão temerosos? Por que vocês estão aflitos? E eles falam: ah, Davi, tem um gigante aí chamado Golias, um filisteu, que mata todo mundo, que é guerreiro, que é batalhador, que destrói todo mundo, e nós iremos morrer, e nós iremos virar pó diante da mão dele. Ele mata, ele é assim, ele é assado. E Davi, tendo em mente o Deus a qual ele servia, Davi fala: ah, ele é isso tudo, entendi. E eles começam a caracterizar aquele gigante. Eles começam a dar importância e dar valor àquele gigante e se esquecem do Deus que era com eles. E eles começam a dizer: olha, Davi, ele tem cerca de 3 metros. Olha, Davi, só a sua espada tem tantos metros e pesa tantos quilos. E eles falam até a quantidade em gramas, não, claro que não era quilos e gramas, mas traduzindo para a nossa linguagem, eles falam até a porcentagem, o peso em gramas. Ele fala: olha, Davi, ele tem um escudo que pesa tantos quilos e é de tal tamanho. Ele tem uma roupagem, uma armadura que pesa tanto. Ou seja, Davi, é impossível vencer esse gigante. Mas Davi tinha no seu coração a convicção do Deus que ele servia. E Davi chega: ele é desse tipo, ele tem todos esses atributos, ele é o invencível, mas eu vou destruí-lo, eu vou vencê-lo. E Davi chega até esse gigante e fala para aquele gigante todas aquelas caracterizações que ele tinha ouvido do seu próprio povo, e fala: tu vem a mim com lanças, com espada, com escudo, com tudo isso que eles estão dizendo que você tem, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e no nome que é sobre todo nome, no qual eu creio que é maior que todas as coisas, eu irei arrancar a tua cabeça e darei às aves do céu. Davi tinha a convicção no seu coração, o Deus que ele servia. Davi não olhou o tamanho do seu adversário, Davi não olhou o tamanho da adversidade, Davi não olhou o tamanho do problema, da tempestade. Davi foi na convicção do Deus que ele servia. E quantos de nós temos nos esquecidos do Deus que nós servimos e temos dado maior valor, maior importância para as tempestades, para as lutas e para os gigantes que nós temos enfrentado, e permitindo assim que as circunstâncias roubem a nossa alegria, por não entendermos verdadeiramente o que o Evangelho nos diz sobre o que é ser plenamente feliz, o que é ser plenamente alegre. Então, em primeiro lugar, eu entendo que existem pessoas que não são felizes, mas existem também aquelas pessoas que até são felizes, até estão felizes num determinado momento de sua vida, mas elas se alegram e são felizes nas coisas erradas. Existem pessoas que não são felizes e existem pessoas que se alegram nas coisas erradas. E quantas pessoas se alegram nas coisas erradas? Pode ser que seja essa a realidade de você que me ouve. Ou você não é infeliz, ou seja, você é completamente infeliz, ou você tem se alegrado nas coisas erradas. Mas por quê? Nós, muitas vezes, depositamos a nossa alegria em coisas erradas. Eu entendo que é por 2 causas. Em primeiro lugar, nós, em alguns momentos da nossa vida, depositamos a nossa alegria nas coisas erradas, uma vez que nós não entendemos o que é ser feliz, o que é ser plenamente alegre. Em primeiro lugar, para preencher um vazio existencial dentro de nós. E em segundo lugar, para nos refugiar daquele momento difícil, turbulento que estamos vivendo. Então, ou por tentar suprir um vazio existencial intrínseco a todo e qualquer ser humano que ainda não conhece a Jesus Cristo de Nazaré, ou que até conhecem Jesus Cristo de Nazaré, mas não entenderam verdadeiramente o que é ser feliz, o que é se alegrar nele, tentam em momentos, em coisas e em pessoas alegrar o seu coração. E quantos que estão vivendo momentos turbulentos, momentos de crise, momentos de dificuldade, e querem ter por um breve momento que seja,
por um breve período de tempo que seja, um momento que alegre o seu coração, depositam a sua alegria em coisas, em pessoas e em momentos. Quantos que nós conhecemos que, para preencher um vazio dentro de si, depositam a sua alegria em bens, depositam a sua alegria em riquezas, em valores, em coisas materiais? Quantos que nós conhecemos, ou quantos que me ouvem, que por passar por um momento difícil, por um momento de crise, para ter um esquecimento de tudo isso que está vivendo, se refugia na bebida, se refugia nas drogas, se refugia nos prazeres da carne. E quando todas essas coisas, por serem corruptíveis, deixam de existir, ou aquele momento que nós temos de alegria se sucumbe, se não existe mais na nossa vida, nós voltamos para a nossa realidade infeliz, amargurada. E quantos não vivem desta maneira? Quantos não tentam colocar em coisas? Quantos não tentam colocar em pessoas? Quantos não tentam depositar em momentos a sua alegria, a sua verdadeira felicidade? Mas eu lamento te dizer, e certamente você que tem feito isso, pode concordar comigo, que essas coisas, por serem corruptíveis, por depositarmos as nossas alegrias em pessoas que são falhas como nós, irão em determinado momento nos decepcionar. Quando nos decepcionamos com ela, nós nos frustramos e voltamos para a nossa realidade amargurada. Quando nós depositamos a nossa alegria em coisas essas que hoje existem, mas amanhã podem não existir mais, e quando elas deixam de existir, nós voltamos à nossa realidade triste, infeliz e amargurada. E quando nós depositamos a nossa alegria, a nossa felicidade em momentos esses que não são eternos, mas são finitos, quando esses momentos chegam ao final, nós voltamos à nossa realidade infeliz e amargurada. Mas o desafio do Evangelho, para mim e para você, guarde bem isso, você que gosta de anotar, anote isso. O desafio do Evangelho não é para que estejamos ou não felizes, estejamos ou não alegres. O desafio do Evangelho pregado por Jesus é que sejamos plenamente felizes. Eu vou repetir. O desafio do Evangelho para mim e para você é que não sejamos somente felizes, ou que não estejamos somente felizes ou tristes, alegres ou infelizes. O desafio do Evangelho não é para que estejamos, e sim para que sejamos plenamente felizes. E é sobre a plenitude de alegria, é sobre o ser plenamente feliz, que o apóstolo Paulo nos desafia em Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. E Paulo nos dá aqui 3 ensinamentos preciosos para ressignificar o valor da alegria e transformar o estar no ser, no eu estou para eu sou. Paulo nos dá 3 ensinamentos preciosíssimos no versículo 4 de Filipenses. O primeiro deles, Paulo vai nos dizer, os 3, está até a vírgula somente. Regozijai-vos sempre no Senhor. Nessa simples frase, alegrai-vos sempre no Senhor, Paulo nos dá 3 ensinamentos preciosíssimos, que eu espero que você guarde no seu coração, que você anote na sua agenda, para que você se permita ser transformado e tenha o valor, o conceito de alegria e felicidade ressignificado não somente na sua mente, no seu coração, mas na sua vida. Paulo vai nos dizer, alegrem-se. O verbo que Paulo usa é um verbo que está no imperativo, ou seja, ele tem um sentido de ordem. Paulo aqui não está dando uma opção de se alegrar ou não se alegrar. Paulo está dando uma ordem. Assim como Deus, na tábua dos 10 mandamentos, deu 10 ordens ao homem.
Não matarás, não adulterarás, não aquelas 10. Assim como Jesus, no Novo Testamento, resume a lei e diz, amem. Ou seja, você não tem a opção de não amar. Você não tem a opção de amar quem você quer amar. Você não tem a opção de amar aquele que te faz bem. Você não tem a opção de amar aquele que você quer. Você tem a opção de simplesmente amar. Ou seja, é uma ordem, não é uma opção. Nós não temos escolha em amar quem queremos. Nós não temos a opção, assim como nós não temos a opção de alegrarmos quando queremos nos alegrar. Paulo está nos dizendo, alegrem-se. Então, em primeiro lugar, Paulo nos dá uma ordem. Ordem essa que nós não temos opção de escolha. Nós temos a opção de obedecer simplesmente. Alegrem-se. Mas Paulo continua na construção do seu pensamento, dizendo, alegrem-se quando? E ele diz, sempre. Ou seja, a alegria do Evangelho não é uma alegria momentânea. A alegria no Evangelho é ultra circunstancial. O que é isso? Ela não é movida por momentos. A alegria, segundo o Evangelho, não é movida por circunstâncias. Onde eu estou alegre, onde eu estou feliz agora, quando tudo vai bem, não estou mais alegre, não estou mais feliz quando tudo vai mal. É alegrem-se numa ordem e quando, sempre. E alegrar-se sempre inclui eu estar alegre, eu estar feliz quando eu estou na bonança, mas também quando eu estou na tempestade. É o ser alegre quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. É ser alegre quando a porta está aberta, mas também quando a porta está fechada. É ser alegre quando eu estou com saúde, mas também quando a enfermidade bate à minha porta. Porque o desafio do Evangelho não é para que estejamos momentaneamente felizes, sim para que sejamos plenamente felizes, independentemente dos momentos que vivemos, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, independentemente das tempestades que vivemos e que nos assolam dia após dia. Paulo nos diz, alegre-se, nos dá uma ordem, quando, sempre, ou seja, é incircunstancial. Mas um terceiro e último lugar, que eu destaco como mais importante, e caminho para o final com essa afirmativa de Paulo. Paulo nos dá uma ordem, nos mostra que a alegria não é movida por momentos ou por circunstâncias, mas Paulo nos diz, alegrem-se em quem? E ele conclui dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. É aí que está a cereja do bolo. É aí que está a verdadeira ressignificação do valor, do conceito de felicidade e alegria. Onde eu não me alegro momentaneamente. Onde eu não estou feliz, mas sim eu estou feliz. Por quê? Porque a alegria, segundo o Evangelho, não é um sentimento, e sim uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou repetir. Alegria, segundo o Evangelho, não é um sentimento, não é um estado de emoção, onde eu estou quando tudo vai bem e não estou quando tudo vai mal. A alegria no Evangelho, segundo o Evangelho, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o desafio desse Evangelho, para mim e para você, é que sejamos felizes plenamente, porque Cristo habita dentro de mim e dentro de você. E quando nós entendemos isso, o que é ser plenamente feliz, o que é ser plenamente alegre, onde eu me alegro não porque eu estou sentindo algo, onde eu não me alegro porque eu estou vivendo um momento bom ou ruim, eu me alegro porque a pessoa de Jesus habita em mim, me permite dizer igual Paulo diz em Filipenses, alegrem-se no Senhor. Eu estou dentro de uma cadeia, eu estou vivendo o pior motivo da minha vida, eu sei que eu vou morrer, eu já sofri dezenas de açoites, eu já passei naufrágio, eu já fui picado por cobra, eu já fui escorraçado, humilhado, mas ainda assim eu me alegro no Senhor, porque Cristo habita em mim. A minha alegria não está condicionada a momentos, a minha felicidade não está condicionada a circunstâncias, e sim a convicção da pessoa de Jesus, que habita em mim e que habita em você. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, eu não sei
como você se encontra ouvindo essa mensagem nessa noite. Mas eu me sinto encorajado pelo Espírito Santo de Deus para orar pela sua vida. Eu não sei se você é uma pessoa infeliz. Eu não sei se você é uma pessoa que, por não entender verdadeiramente o que é ser alegre, o que é ser feliz, tem permitido que pessoas, que circunstâncias, que a ansiedade roube a sua alegria. Eu não sei se você tem perdido prazer em viver. Eu não sei se você tem se alegrado nas coisas erradas, ou para preencher um vazio existente em você, ou para fugir de uma realidade que é intrínseca a todo ser humano, que é a realidade de enfrentar lutas e passar por momentos difíceis. Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas eu preciso te reafirmar que Deus, através da sua palavra, nos desafia, ou melhor, nos permite ser feliz e não estar feliz. E eu quero orar pela sua vida. Você que se encontra infeliz, você que tem permitido que as coisas roubem a sua alegria, você que tem se alegrado nas coisas erradas, e isso não diz respeito somente à pessoa que não conhece a Cristo, não, muitos cristãos têm permitido que circunstâncias roubem a sua alegria. Muitos cristãos têm se alegrado nas coisas erradas e não são felizes, sim, estão felizes em momentos. E quando esses momentos passam, voltam à sua realidade. E muitas vezes culpam até Deus. Eu queria orar pela sua vida, encorajado pelo Espírito Santo de Deus, crendo que o meu Deus é o Deus da restituição e pode trazer novamente a alegria que se chama Jesus ao seu coração nessa noite. Para que você possa enxergar em meio ao caos jardins floridos. Porque eu creio no Deus da restituição, e não somente no Deus da restituição, mas no Deus da transformação de vidas, de coração, mas também no Deus que transforma a nossa mente, para que entendamos hoje, verdadeiramente, o que as Sagradas Escrituras nos diz, do que é ser plenamente feliz. Eu quero orar por você. E sinta-se bem à vontade em se manifestar no chat, e pedir oração, ou não, ou se ajoelhar, ou ficar em pé. Só permita que Deus opere aquilo que precisa ser operado na sua vida. Abra o seu coração e clame ao Deus da restituição e ao Deus da transformação, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Curve a sua cabeça. Eleve seu pensamento a Deus e, principalmente, abra o seu coração para uma transformação, para uma ressignificação no entendimento. Oremos. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos permite escutar a sua palavra, e não somente escutar, mas ser abastecido, e não somente ser abastecido, mas sermos exortados à melhora, e não somente sermos exortados à melhora, mas instruídos em sabedoria para uma transformação que só pode acontecer através da Tua palavra. Ó Deus, obrigado por falar através da Sua Escritura a nós. Eu coloco primeiramente a minha vida diante do Senhor e peço com que o Senhor tenha misericórdia de mim, e coloco a vida de todos aqueles que têm escutado a sua palavra e que escutaram a sua palavra nessa noite e entenderam verdadeiramente o que é ser feliz, plenamente feliz, e não somente estar feliz em momentos. Ó Deus, eu não sei a realidade daqueles que me escutam, mas certamente o Senhor sabe, e certamente tem pessoas que estão profundamente infelizes e amarguradas nesta noite. Assim como existem pessoas que, por não entenderem o real e o verdadeiro significado de ser feliz no Senhor, têm permitido com que coisas, circunstâncias e pessoas roubem a sua alegria. Deus, tenha misericórdia de nós. Assim como existem pessoas que têm se alegrado nas coisas erradas, se alegrado em momentos passageiros, se alegrado em coisas materiais corruptíveis, se alegrado em pessoas falhas.
Ó Deus, que esse verdadeiro sentido do que é ser feliz, do que é ser alegre, que o Evangelho de Jesus nos desafia, seja o motor que move o nosso coração, para que possamos enxergar jardins em meio ao caos, para que possamos enxergar a vida com a lupa que o Evangelho nos ensina, Deus. Ó Pai, visita esses corações. Pai, aqueles que ainda não experimentaram, ou que não tiveram uma experiência verdadeira contigo. Experiência essa, onde o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito e passa a morar em cada coração. E assim nos permitindo experimentar o que é ser plenamente feliz. Que o Senhor venha visitar. Pai, transforma as nossas mentes, o nosso coração, a nossa vida por inteiro. Que essa palavra não fique somente no abstrato, que possamos a viver a partir de hoje, na convicção de que o Senhor habita em nós e que o Senhor habitando em nós, e que o Senhor é a verdadeira alegria, e que a nossa alegria não é um sentimento, e sim o Senhor. Pai, nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver segundo esse princípio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E nunca se esqueça que o Evangelho não é um sentimento. O Evangelho não é movido, a verdadeira felicidade não é movida por circunstâncias. A verdadeira alegria não é um sentimento, e sim uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida e guarde seu coração em nome de Jesus. Amém.